O homem, ele é filho de Deus, ou seja, todos os homens são filhos de Deus. Então esta é a pergunta que nós realizamos hoje. Todos os seres humanos são filhos de Deus ou todos somos simplesmente criaturas de Deus? Será que a Bíblia dá resposta para isso? Então eu gostaria de tirar a dúvida do teu coração consultando a palavra de Deus. Que Deus ilumine o teu coração neste momento. Todos os homens são filhos de Deus ou são criaturas de Deus? A palavra de Deus, ela não deixa ninguém enganado. Ela nos mostra que todos os seres humanos são criaturas de Deus. Só há um que realmente é o Filho de Deus e o nome dele é Jesus Cristo. Ele disse: eu vim de meu Pai, eu vim do Pai. Nós não, nós fomos criados por Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E todos conhecem o texto do início lá da criação do homem, onde Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, o homem, assim como tudo que há, foram criados por Deus. Então não somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus. A Bíblia deixa bem nítido isto. Então acabe com essa conversa de dizer que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo não é filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus, ok? E este homem, que então ele é uma criatura de Deus, porque foi criado por Deus, não é isso que a palavra de Deus diz? Mas há uma possibilidade deste homem se tornar filho de Deus, mesmo sendo criatura de Deus? Será que o ser humano pode se tornar um filho de Deus? Será que a palavra me responde isso? Será que a palavra me dá embasamento para isso? Bom, boa pergunta. Aí já é uma outra pergunta, que nós somos criaturas de Deus, mas podemos nos tornar filhos de Deus? Todos sabem que existem pessoas alguns casais, inclusive na própria Bíblia, nós temos casais que não podiam ter filhos, não é isso? E hoje em dia também existe muitos casais que, por um problema do casal ali, ou do homem ou da mulher, não podem ter filhos. E eles então alguns até decidem adotar filhos. E quando eles passam a criar aqueles filhos ali adotivos, eles realmente têm um amor, não é? Como se fossem filhos que foi gerados neles mesmos, né? Então, tudo que eles tinham para depositar de amor num filho que viesse da mulher, viesse dele, eles então depositam naquele filho que eles adotaram. Então o amor não muda. Aquele filho passa a ter herança dos pais, passa a ter o conforto que aqueles pais venham a dar para aquele filho. Tudo que é dos pais, aquele filho adotivo, legitimamente adotivo, passa então a obter a herança, tudo que é de bom daqueles pais, ok? Então, a pergunta é: podemos nos tornar filhos de Deus? Sim, nós podemos nos tornar filhos adotivos de Deus, com todos os direitos
que um filho tem, nós temos a herança, nós temos o direito, aquilo que Deus tem para seus filhos. João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, aqueles que creem em Cristo passam a ser filhos de Deus. E este crer em Cristo não é simplesmente, primeira coisa, não é simplesmente acreditar que Deus existe ou que Jesus existe. Isso aí até o diabo acredita, mas é passar a viver a vida que Deus quer e passar a imitar de forma prática aquilo que Cristo foi, aquilo que Cristo ensinou enquanto esteve conosco aqui na terra. Então, a partir deste momento que eu passo a me identificar com Cristo e aceito Ele como Senhor da minha vida, eu passo a ser um filho de Deus, adotado por Deus. E esta crença que passa a ser um filho de Deus não vem de mim. Um homem por si mesmo, por conta do pecado, por conta dele estar morto, ele não pode de maneira nenhuma decidir ser um filho de Deus, a não ser que o próprio Deus o escolha, coloque no coração dele a vontade de servi-lo, a vontade de adorá-lo, a vontade de se moldar semelhante a Cristo. Isto tudo vem de Deus. Os pais que vão atrás dos filhos para adotar. Não é isso? No nosso convívio geralmente é assim. Fazendo uma analogia pobre, né, mas verdadeira, é que é Deus que vai atrás, é Deus que busca os seus filhos, é Deus que chama, é Deus que convence, é Deus que alimenta, é Deus que coloca no coração a fé para que possamos de maneira legítima acreditar no Deus como o Deus Pai, o Abba Pai, tá certo? Então, isto pode acontecer sim, com certeza. Somos filhos adotados por Deus. O homem pode sim se tornar um filho de Deus. E como saber se somos filhos de Deus? Romanos capítulo 8, versículo 16 responde, né? Quando diz assim: o mesmo Espírito, e aí está falando do Espírito Santo, testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, quando Deus coloca essa sementezinha no homem, de que agora o homem passa a pertencer a Ele, o homem passa a ter dentro dele o Espírito Santo. Esse Espírito Santo testifica, há uma sincronia do Espírito Santo com o nosso espírito, o espírito humano, que nós, dentro de nós, acreditamos que Deus está conosco e que nós somos filhos de Deus. Então, isso nada mais é do que a salvação. O homem passa a ser salvo, ou seja, porque ele passa a acreditar que Deus está com ele e que Jesus vai levar ele para o céu e que ele é um filho de Deus. E por que isso é o espírito do homem? Porque a salvação, assim como ser um filho de Deus, é algo pessoal. Cada pessoa, ela tem que buscar dentro de si, dentro da palavra, essa testificação de que ele é um filho de Deus. Se ele está agradando a Deus, se ele está fazendo a vontade de Deus, se ele está sendo moldado segundo o que a Bíblia pede, né? Então o Espírito dele vai se alegrar com o Espírito Santo e vai haver dentro do homem essa testificação, esta alegria de que somos filhos de Deus. Então é muito pessoal. Eu não posso dizer nem sequer que minha esposa é salva. A Bíblia não me dá essa autorização. Nem ela pode dizer de mim. Eu só posso falar por mim mesmo, assim como ela pode falar
por ela. Entendeu? Então, é simples de entender isso. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Que história é essa de que a Bíblia fala que somos filhos da ira de Deus? É isso mesmo? A Bíblia dá respaldo a para Bíblia ela diz o seguinte, que quando o homem peca, a Bíblia diz que quando o homem peca passa a ter uma separação entre o homem e Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Ou seja, a partir do momento que eu não estou com Deus e que eu não faço a vontade de Deus, eu passo a estar debaixo da ira de Deus. No momento que eu estou com Deus, que eu me entrego a Jesus, eu estou debaixo da graça de Deus, perdoados estão os meus pecados. Deus olha para mim com a ótica de Cristo, pelo aquilo que Cristo fez. Mas se eu não tenho Cristo em minha vida, está sobre mim a ira de Deus. Para acabar também, né, com aquela coisa que ensinaram, que Deus é amor, né, e que Ele é amor e que Ele não se ira com o homem. Não, a Bíblia diz aí, filhos da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus. Se não somos filhos de Deus, nós somos filhos da ira. Ou seja, a ira de Deus sobre o pecador, que no Velho Testamento deveria morrer, ela não foi aplacada, ela não foi barrada. Mas quem que pode barrar a ira de Deus? Quem pode aplacar a ira de Deus? Só Jesus. Quando você se derrama e deixa Cristo iluminar a tua vida, Deus então passa a derramar graça sobre a tua vida. Então a ira de Deus é aplacada. Cristo conseguiu, foi o único que conseguiu aplacar a ira de Deus sobre a vida do ser humano. Também tem uma outra coisa. É verdade que existe, a Bíblia fala sobre filhos do diabo, pessoas que são filhos do diabo, e agora o diabo tem filhos também. Como entender essas coisas que a Bíblia fala? Na verdade eu estava querendo não deixar tão forte, mas quando se fala a ira de Deus, o homem está sem Deus e consequentemente ele está fazendo a vontade do diabo, e ele passa então a ser um filho do diabo. Não que o diabo tenha filhos vindo dele, evidentemente, mas a partir do momento que eu passo a fazer a vontade do mundo, da carne, dos valores do mundo, eu estou então sendo um filho do diabo, fazendo a vontade do diabo, que a vontade do diabo é qual? É fazer tudo que é contrário à vontade de Deus. É destruir famílias, destruir os jovens, destruir os conceitos elementares de uma boa conduta. Tudo isso aí são valores do diabo, né, do nosso inimigo. Então passamos a ser um filho do diabo. Em João 8, 42, 44, é bem claro o que o texto diz. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente vocês me amariam. Certamente. Pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele, Deus, que me enviou. Agora, por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que vocês não entendem o que eu falo? Diz a Bíblia continuando. Por que vocês não podem ouvir a minha palavra? Por quê? Porque aí Jesus responde novamente, né? Conversando, ele diz: vós tende por pai o diabo. Satisfazeis o desejo do vosso pai. Ele foi homicida. Desde o princípio não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Ou seja, não tem nem o que conversar sobre esse texto. Se um homem vive uma vida mundana, uma vida
longe da presença de Deus, uma vida de mentira, uma vida de passar os outros para trás, uma vida de adultério, uma vida, sabe, enfim, o texto é bem claro. Estou compactuando com as obras infrutíferas da carne, obedecendo aquilo que o diabo quer, por isso sou um filho da ira, Deus está irado comigo, e consequentemente sou um filho do diabo. É o que a Bíblia diz. Não fique com raiva de mim. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia, é a palavra de Deus que fala isso. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Bem, queridos, espero em Deus que você tenha sido abençoado com esse estudo aí e que toda dúvida possa ter aí sido esclarecida e que Deus te abençoe poderosamente. Até um próximo vídeo aí, se Deus permitir, tá bom? E deixo aqui com meu amigo as palavras finais e que Deus poderosamente ilumine a vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Ok, eu quero dizer o seguinte, o fato de você ter aprendido hoje que talvez você não seja um filho de Deus por não fazer a vontade de Deus, não fique triste com isto. Se você neste momento se ajoelhar e pedir que Deus perdoe os teus pecados e aceitar Jesus como Senhor da tua vida, pode acreditar que Deus, Ele vai derramar graça sobre a tua vida. Deus vai te dar a oportunidade de viver para Ele e Deus vai se fazer presente na tua vida, ministrando sobre a tua vida, ministrando sobre a tua casa. Você vai sentir dentro de você uma paz que o mundo não pode dar, uma paz verdadeira de que você é uma convicção forte dentro de você, onde você sabe e reconhece que o Criador ele passa a habitar com você neste momento. É isso. É simples assim. Aceita Jesus aí no teu lugar. Recebe Jesus como Senhor da tua vida. Procura uma igreja cristã. Procura uma igreja que pregue a palavra de Deus verdadeiramente. Uma igreja genuinamente cristã, tá bom? Cuidado com os lobos. Cuidado com igrejas que não pregam a palavra, tá bom? Se você decidir por Jesus, procure uma referência de uma igreja tradicional, uma igreja reformada, como fala reformada aqui, que preza pela palavra de Deus, e você com certeza vai estar em um bom lugar para cultuar esse Deus que você então entregou a vida para Ele, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.